O filósofo Nietzsche dizia que uma das maiores tarefas do ser humano é tornar-se aquilo que ele é. Curiosamente, essa frase não significa descobrir uma essência escondida. Significa construir a si mesmo. Nietzsche criticava profundamente a tendência de viver segundo expectativas impostas pela sociedade. Hoje fazemos exatamente isso. Vemos pessoas nas redes sociais dizendo que encontraram seu propósito e imediatamente sentimos que estamos ficando para trás. Mas esquecemos de uma coisa muito importante. Estamos comparando os bastidores da nossa vida com o palco da vida dos outros. Cada pessoa possui circunstâncias diferentes, oportunidades diferentes, dores diferentes e tempos diferentes. Por que, então, esperamos que todos tenham exatamente a mesma jornada? O estoicismo também nos lembra de algo extremamente simples. Não controlamos o caminho das outras pessoas. Controlamos apenas nossas escolhas. Marco Aurélio escreveu que perder tempo observando a vida dos outros é desperdiçar a própria existência. Talvez a paz comece justamente quando abandonamos essa comparação silenciosa. Vivemos em uma época em que a palavra propósito parece ter se tornado uma obrigação. Para onde olhamos, encontramos alguém dizendo que descobriu sua missão de vida, que encontrou aquilo para o qual nasceu, que finalmente entendeu o motivo da própria existência. E, sem perceber, começamos a acreditar que também deveríamos encontrar esse propósito. Passamos a procurar algo grandioso, como se existisse apenas um único caminho reservado para nós. Como se a felicidade dependesse exclusivamente de descobrir essa resposta. Mas e se essa busca estiver nos afastando justamente daquilo que procuramos? Talvez a maior ilusão da nossa geração não seja a falta de propósito. Talvez seja acreditar que existe apenas um. Enquanto buscamos desesperadamente uma resposta definitiva, deixamos de viver os dias comuns. Esperamos que a vida comece quando encontrarmos nossa missão, quando talvez ela já esteja acontecendo exatamente agora. Essa ansiedade cria um peso desnecessário. Faz com que comparemos nossa caminhada com a dos outros, acreditando que todos encontraram o caminho, menos nós. Mas será que encontraram mesmo? Ou apenas aprenderam a contar uma boa história sobre a própria vida? Os estoicos acreditavam que a felicidade não depende do que acontece conosco, mas da forma como escolhemos responder ao que acontece. Isso muda completamente nossa maneira de enxergar a vida. Talvez a pergunta nunca tenha sido: qual é o meu propósito? Talvez a pergunta correta seja: como posso viver bem o dia de hoje? Existe uma enorme diferença entre essas duas perguntas. A primeira nos prende ao futuro, a segunda nos devolve ao presente. Quantas pessoas deixam de aproveitar momentos simples esperando viver algo extraordinário? Esperam o emprego perfeito, esperam a viagem perfeita, esperam encontrar a pessoa perfeita, esperam descobrir o propósito perfeito. Enquanto isso, a vida passa. E a vida nunca acontece amanhã. Ela sempre acontece hoje. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas chegam ao fim de uma fase da vida, percebendo que estavam ocupadas demais, procurando um sentido para perceber que o sentido já estava acontecendo. Existe uma ideia muito bonita que atravessa tanto Nietzsche quanto o estoicismo. Nós nos transformamos vivendo, não esperando. Cada escolha modifica quem somos. Cada dificuldade nos ensina alguma coisa. Cada encontro deixa uma marca. Cada despedida também. Talvez não exista um único grande propósito esperando para ser encontrado. Talvez existam centenas de pequenos sentidos espalhados pelos dias. No café compartilhado com alguém, na conversa com um amigo, no trabalho bem feito, na família, na leitura de um livro, na caminhada em silêncio, na ajuda oferecida a quem precisava.
Quando olhamos para trás, percebemos que nossa história nunca foi construída por um único momento extraordinário. Ela foi construída pelos pequenos instantes que pareciam comuns. E talvez seja exatamente aí que mora a beleza da existência. Existe algo curioso sobre a vida. Nós acreditamos que primeiro precisamos encontrar todas as respostas para só depois começar a viver. Mas talvez aconteça exatamente o contrário. Talvez seja vivendo que algumas respostas apareçam. E talvez muitas delas nunca apareçam. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem dúvidas. Prometeram apenas que podemos permanecer serenos, mesmo diante delas. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo que a única vida que realmente possuímos é esta que acontece agora. O passado já não pode ser mudado. O futuro ainda não existe. Existe apenas este instante. Nietzsche também nos convida a abandonar a necessidade de uma verdade definitiva sobre nós mesmos. Somos seres em constante transformação. Aquilo que faz sentido hoje, talvez não faça amanhã. E isso não representa um fracasso. Representa apenas que continuamos vivos. Talvez o maior presente que podemos dar a nós mesmos seja abandonar a obrigação de encontrar um único propósito para justificar nossa existência. Porque propósito não é apenas uma profissão, não é apenas uma missão, não é apenas um sonho distante. Propósito é tudo aquilo que fazemos ao longo da nossa vida. Está presente nas pessoas que amamos, nas escolhas que fazemos, nas responsabilidades que assumimos e na forma como atravessamos cada etapa da nossa caminhada. Cada um de nós possui uma história única. Não existe uma régua universal capaz de medir uma vida bem vivida. A vida nos oferece, todos os dias, exatamente aquilo de que precisamos para crescer, aprender, amadurecer e seguir em frente. Estamos aqui apenas de passagem, e talvez seja justamente por isso que não precisemos carregar o peso de dar um significado extraordinário para absolutamente tudo. Nem tudo precisa ter um propósito. Algumas coisas simplesmente precisam ser vividas. A vida acontece todos os dias. E ela se torna muito mais simples, mais leve e mais harmoniosa quando fazemos as pazes conosco mesmos. Quando deixamos de perseguir respostas perfeitas e começamos simplesmente a viver. Se este vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e siga este canal.